Olá, eu sou o Daniel. Nós somos G14 de Iniciação Científica do terceiro período. E aqui também estão presentes a Bruna, o Jordão, a Rebeca e a Maria Cristina. Nós fizemos uma revisão de literatura intitulada Análise da relação entre delírio e internações em UTI. O delírio é uma complexa patopsicologia caracterizada por um transtorno neurocognitivo explicado por modelos multifatoriais, que se caracteriza por um estado de confusão mental devido a uma disfunção aguda cerebral em que o paciente apresenta distúrbios de atenção e consciência. Existem três tipos de delírio: o hiperativo, hipoativo e o misto. O delírio hiperativo é caracterizado por uma agitação psicomotora, alucinações, considerável inquietação e agitação, podendo ter tendência à agressão. Já o delírio hipoativo se apresenta de uma forma mais difícil de ser identificada, já que o paciente se apresenta mais letárgico, permanecendo desconectado das coisas ao seu redor. E o delírio misto se apresenta como uma alternância das duas outras apresentações da doença. Além disso, ele pode ser caracterizado quanto à sua duração, sendo que o agudo tem duração de poucas horas até dias, e o crônico pode durar de semanas a meses. Para a prevenção e o manejo do delírio, é importante identificar os fatores de risco, avaliar o ambiente do paciente, manter cuidados de enfermagem básicos e implementar rapidamente as intervenções não farmacológicas, evitando o uso de tratamentos com fármacos nesses pacientes. Via de regra, cabe à equipe de enfermagem a aplicação das escalas que mensuram precocemente os sinais de delírio. Porém, devido a essa precária disseminação de informações sobre o tema, apenas 37% dos profissionais utilizam as ferramentas necessárias para a identificação do quadro. A partir disso, o nosso estudo tem como objetivo associar os acontecimentos de delírio com a estadia em pacientes em UTIs, com ênfase nas causas, incidência, fatores predisponentes, desfechos clínicos, terapêutica e também associação com os quadros de Covid-19. O presente estudo é uma revisão integrativa da literatura que se baseou na coleta de informações nas plataformas Google Acadêmico, Lilacs, PubMed, Cielo e ScienceDirect no período de setembro de 2020. Para o levantamento dos artigos foram utilizados os seguintes descritores em ciências da saúde: Delirium, Intensive Care Units, Prevention, Risk Factors, Covid-19, Neurological Disorders em inglês, português e combinados com o operador booleano AND. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram idioma, artigos publicados em inglês, português ou espanhol, tipo de estudo realizado, artigos publicados em revista com qualis B2 ou superior e nos últimos 5 anos, período de 2016 a 2020. Quanto aos critérios de exclusão, revisão de literatura e relevância na abordagem temática do título foram determinantes na seleção dos artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 30 artigos em inglês e português, publicados no período de 2016 a 2020 para compor o presente estudo. Os resultados do estudo foram divididos em 5 tópicos: causas e incidências, fatores predisponentes, desfechos clínicos, terapêutica e associação com Covid-19. Por mais que haja uma carência de estudos sobre as causas e incidências, acredita-se que o uso de anticolinérgicos, sedativos e analgésicos apresentem um efeito negativo sobre o quadro de orientação geral do paciente, favorecendo o aparecimento de delírio. Pacientes que apresentam uso de ventilação mecânica, procedimentos cirúrgicos extensos, grande tempo de internação, choque e sepse se relacionam de forma positiva ao desenvolvimento do quadro. O desenvolvimento da disfunção pode ser influenciado por diversos fatores, como idade, sexo, patologias associadas, medicamentos e gravidade do paciente. O quadro se inicia de 4 a 6 dias após a internação e tem duração média de 1 a 4 dias. Os fatores predisponentes ainda são muito discutidos na comunidade científica, sendo divididos em intrínsecos e extrínsecos. Porém, os pontos comuns entre a maioria das fontes apontaram idade acima de 65 anos, histórico de abuso de álcool, distúrbios psiquiátricos, patologias pós-cirúrgicas, sexo masculino e dias na ventilação mecânica. Além disso, dias de analgesia, dias de sedação, uso de esteroides endovenosos, apache 2, síndromes coronarianas agudas, choque e sepse corroboram para o aparecimento de delírio.
Ok, falar agora um pouco sobre os desfechos clínicos. Muitos profissionais, eles encaram o delírio como uma doença de difícil manejo, tendo em vista que ela exige uma dedicação dos profissionais. E esses acham que não têm os instrumentos necessários para lidar com esses pacientes. Além disso, outro fator que chama bastante atenção é que seu diagnóstico é difícil de ser feito, e a equipe de enfermagem tem bastante dificuldade em observar as características típicas do delírio. Isso acontece, né, por causa da falta de contato que esses profissionais têm com esses quadros. E assim, a avaliação médica se mostra muito mais precisa para realizar esse diagnóstico. Por último, sabe-se que o local onde ocorre a internação vai influenciar diretamente a quantidade de tempo que o paciente vai ficar hospitalizado, sendo que os pacientes que ficam internados em unidades de terapia intensiva, as UTIs, têm média de internação de 8 dias. E os pacientes que são internados fora das UTIs, o tempo aumenta para torno de 20 dias. Agora, para falar um pouco sobre a terapêutica. A terapêutica também encontra seus próprios obstáculos. O principal é que ainda não se tem um medicamento de referência para o tratamento desse quadro. Mas os principais medicamentos utilizados são desmetomidina e haloperidol, sendo que esses vão atuar principalmente no delírio hiperativo. O uso dos benzodiazepínicos e dos anticolinérgicos não é muito recomendado, tendo em vista que alguns artigos demonstram que o uso em pessoas com menos de 65 anos vai aumentar a gravidade do delírio durante a alta. Essa realidade ela não é observada em pacientes que têm mais de 65 anos, mas, além disso, outros estudos demonstraram que o uso desses medicamentos, eles, além de não diminuir a média de tempo que o paciente vai ficar livre de coma, com delírio de coma, também não diminui a gravidade do quadro de delírio. E para que ocorra a prevenção desses casos, vários estudos demonstram que a reorientação, que é promovida pela equipe de enfermagem, demonstra bons resultados. E associado a essa medida, também tem os tratamentos não farmacológicos, que vêm se mostrando cada vez mais efetivos. Outras atitudes que são tomadas nesses tratamentos não farmacológicos é garantia de uma dieta balanceada, manter a hidratação do paciente, ter o controle de ruídos nas unidades de terapia intensiva, controle também da luminosidade, principalmente à noite. E, somando esses fatores, a utilização da musicoterapia vem crescendo bastante, utilizando aquelas músicas de baixa frequência, um volume baixo e que vai se manter constante, pois essa música ela ajuda os pacientes principalmente nas áreas emocionais e cognitivas, então vai ajudar na recuperação desses pacientes. Durante a pandemia de Covid-19, nos anos de 2019 e 2020, alguns estudos foram desenvolvidos com o objetivo de identificar os sintomas neurológicos dos pacientes portadores do vírus SARS-CoV-2. A partir desse estudo, foi possível inferir que a maioria desses pacientes vai apresentar o delírio, sendo que uma parte pequena desses pacientes já apresentava o delírio antes da admissão na UTI. Além disso, a gente pode observar que quase a totalidade dos pacientes apresentaram o delírio em sua forma hiperativa, aumentando significativamente a utilização de agentes sedativos, a fim de que se impeça a retirada do respirador pelo paciente, necessitando assim que esse paciente passe por uma nova intubação. Nesse sentido, a gente observa que os pacientes com delírio associados à COVID não toleraram a ventilação mecânica não invasiva e tiveram que ser internados em UTI para ventilação mecânica invasiva. Para concluirmos, podemos ressaltar que, observando a literatura utilizada, o delírio está associado a uma série de fatores predisponentes, como idade avançada, sexo masculino, maior tempo de exposição à ventilação mecânica e analgesia, entre outras coisas apresentadas anteriormente pelos meus colegas. Além disso, com relação aos desfechos clínicos, nós concluímos que a dificuldade imposta no diagnóstico precoce, ela interfere no tratamento. E isso tende a piorar o prognóstico dos pacientes, sendo que o local de internação se apresenta como um fator determinante a esse prognóstico. Conclui-se também a necessidade de mais estudos para desenvolvimento de protocolos e uso de tratamentos medicamentosos, visto que ainda não se tem uma padronização dos tratamentos com medicamentos, e inclusive a existência de divergência entre os tratamentos, como foi apresentado anteriormente.
É necessário também que divulguem e aumentem cada vez mais os tratamentos não medicamentosos, que até agora têm se mostrado bastante eficazes. E, finalmente, com relação à infecção pelo SARS-CoV-2, demonstrou-se que existe uma relação com o surgimento e desenvolvimento dos quadros de delírio. No entanto, são necessárias maiores pesquisas observando o envolvimento neurológico aos quadros de Covid-19. Nós agradecemos o tempo de vocês disponibilizado. Nós agradecemos também por terem escutado a gente até aqui. Muito obrigada. Foi um prazer estar apresentando esse trabalho para vocês.